Fala pessoal, beleza? Gente, entramos na área de extras de versionamento e vamos hoje falar sobre o Git Flow. O Git Flow basicamente é um fluxo de trabalho em que visa ditar regras de relacionamento entre branches, entre merges que acontecem entre branches, padrões de nomenclatura. Então ele nos ajuda bastante a manter um fluxo de trabalho organizado e bem padronizado. Antes de nós falarmos sobre ele, que é um fluxo bastante robusto, acho que vale citar o GitHub Flow, que é um fluxo bem simplificado, que basicamente ele sugere que tenhamos uma branch master e toda vez que formos trabalhar em alguma coisa, eu crio uma feature e terminei de desenvolver a feature, eu mesclo para master. Se eu tiver algum problema na minha master, eu posso criar um bug fix e desenvolver a correção dela. E basicamente é isso. Então eu só crio uma branch para proteger a minha master, mesclo de volta para ela e é isso. É um fluxo bastante simplificado e que pessoalmente eu acho bastante válido para aplicações pequenas. E como aplicação pequena eu quero dizer o desenvolvimento de uma landing page ou de um CMS que vai envolver dois desenvolvedores. Não tem por que fazer um fluxo complexo, digamos assim. Então, um fluxo simplificado como o GitHub Flow já resolveria o problema. Para aplicações um pouquinho maiores, aí nós temos esse Git Flow. Aí ele já nos sugere um número de branches bem maior e eu também tenho uma extensão do Git Flow que eu posso usar, que ela me ajuda a fazer essas criações dessas branches, os merges, o fluxo como um todo. Muitas empresas, muitos desenvolvedores acabam usando esse fluxo, eu até tenho ele numa visualização horizontal para te enxergar um pouquinho melhor. Muitas empresas acabam usando esse fluxo só a essência dele, mas não utilizam o Git Flow propriamente dito, a extensão dele. Então só se inspiram nele. Então tá, a gente vai desenvolver inspirado no Git Flow. E aí eu vou ter uma branch master, eu vou ter a minha dev que vai se originar da master. A partir dela eu vou gerar releases da minha aplicação e da dev eu vou desenvolver features. Eu vou me inspirar nesse conceito, mas não vou seguir à risca. Então tem muitas empresas que fazem isso e isso resolve em parte já os seus problemas. Eu vou mostrar para vocês como usar a extensão do Git Flow e como ela nos ajuda a melhorar ainda mais esses padrões, tá? O que vocês precisam ter em mente? O Git Flow aqui ele sugere nessa master até que a gente vá rotulando. Então, nasceu aqui é a minha versão 1.0. Depois, quando foi atualizado, vai ser a 1.1, a 1.2 no próximo update receber a master e assim por diante. Mas o fluxo é o seguinte, eu tenho a minha master é protegida, ninguém mexe nela. De cara, eu já passo para a minha develop e nela que eu vou desenvolver o meu fluxo. E na verdade eu não vou meter muito a mão dentro dela. A ideia é, a cada feature que algum dev for pegar para desenvolver, ele não vai desenvolver direto na dev. Ele vai criar uma nova branch, vai chamar de feature alguma coisa, e aí vai desenvolver a funcionalidade. Quando terminar, ele vai enviar para a dev. Então a dev vai receber todas as features que os desenvolvedores forem criando, e conforme
o acumulado de features recebidas na nossa branch dev for considerada que ali foi gerado um entregável, aí então isso vai ser entregue para a nossa branch de release. Na Brain, aqui é o que a gente chama do nosso ambiente de homologação. Então, a nossa release, ela representa o nosso ambiente de homologação. Ali é o ambiente que nós vamos entregar para o QA testar ou para o cliente validar, e conforme a validação, isso pode gerar alguns fixes. Então, esses commits que aparecem aqui, eles não são features que estão sendo desenvolvidas aqui dentro. Eles representam hotfix, fix que eu tive que realizar dentro da branch de release, ou documentação, coisas desse tipo. Mas não funcionalidades. Validada a nossa branch de release, eu então entrego isso para a master, que a master vai representar o meu ambiente de produção. Então, eu tenho ambiente de produção na master, ambiente de homologação na release, ambiente de desenvolvimento na dev. Então, a partir dela eu crio várias features. As features, conforme concluídas pelos desenvolvedores, elas logo vão sendo mescladas na nossa dev. Tá? Então, esse é o fluxo básico do Git Flow. Tem uma documentação da Atlassian que é bem boa referente a Git Flow. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma conferida. Mas o que vocês precisam? Bom, quem está usando o Mac vai precisar instalar o Git Flow. Eu até não sei se já não está vindo no Mac, tá? Conforme vocês instalam o Git, talvez sim. Se não, vocês vão instalar através do Bril aí, barbadinha, não tem muito erro. Para quem está usando o Windows, quando vocês instalam o Git, ele já está vindo com o Git Flow. Então é só vocês utilizarem o utilitário. Eu vou mostrar para vocês como a gente cria esses fluxos. Eu vou manter aqui essa imagem porque ela vai nos ajudar a enxergar algumas coisas. Bom, primeiramente eu deixei criado um diretório chamado Gitflow. Nesse diretório Gitflow, ele não é um diretório versionado ainda, ele não está sendo rastreado, não foi inicializado o repositório aqui. A primeira coisa que eu faria, ao natural, seria dar um git init para inicializar o repositório. E ele iria criar uma master. Aqui, eu já vou usar o git flow. Eu vou dizer assim, ó, git flow init. Porque eu já estou sinalizando para o git que o que eu estou criando, que eu vou trabalhar com git flow nesse repositório. E aí ele me pergunta assim, ó, qual é o nome da tua branch de produção? E ele me sugere, ó, se tu der só enter, eu vou aceitar como master. E é essa mesmo. Qual é o nome da branch de release? Ele sugere develop, e eu vou aceitar. Aí, essas duas branches, elas são as que vão se manter ao longo do projeto. Tá? Essas que vêm como branches de supporting, são as branches que vão ser automaticamente excluídas do meu repositório. Então, conforme eu acabar o trabalho com elas, que eu disser que finalizou, elas já vão automaticamente ser excluídas. Isso aqui já é uma ação que o Git Flow vai fazer. É bastante comum nós vermos os repositórios poluídos com um monte de branch perdida que não precisava existir, que já foram encerradas. O Git Flow aqui já vai se encarregar de dar sumiço nelas. E aí ele diz assim, ó, eu vou criar alguns prefixos para as tuas branches, tá? Qual é o prefixo que tu quer para a tua branch de feature? Ele já me sugere feature barra, tá? Isso é padrão, então eu vou aceitar. Branch de release, vai ser release barra, eu aceito. Hotfix, também aceito. Suporte, aceito. Version tag prefix, se eu quero adicionar algum prefixo de tag, tipo V,
eu não vou adicionar nada, tá? E aqui eu criei já, ó, e observem só que legal. Quando eu criei, quando finalizou, eu já caí dentro da branch develop. E se eu der aqui um git branch, vocês vão ver que eu tenho a dev e já tenho a master. Eu tenho essas duas. Então essa e essa são as nossas duas fixas. As outras, elas são criadas e excluídas conforme utilizadas e conforme não utilizadas mais. Tá? Então ele criou a master e já criou a dev. Certo? Aqui não nos é relevante o tipo de projeto que vai estar rodando aqui. Tá? Mas digamos que na minha dev eu vou trabalhar numa funcionalidade agora, sei lá, acho que em outros exemplos eu usei uma calculadora, então vou usar o mesmo conceito aqui porque é simples. Tá? Eu vou trabalhar numa funcionalidade de soma. Eu não vou desenvolver isso dentro da dev. Observem aqui, ó. Eu vou criar uma branch feature e eu vou trabalhar dentro dela. E aí eu vou dizer assim, ó, git, e aí eu vou usar o git flow feature, git flow feature, aí eu vou dizer assim, ó, start, inicia, e agora eu vou dizer qual é o nome da branch. E eu não preciso adicionar o prefixo, o feature barra já é automático, eu só vou dar o nome. E sei lá, vou dizer assim, ó, essa aqui é a branch que vai criar a funcionalidade de soma. Tá? Fica aparecendo o log aqui do que foi feito. Ó, foi criada uma branch feature sum, então o padrão fica por conta dele. Então não vou ter aquele problema de, o cara esqueceu de botar o prefixo feature na branch, ficou bagunçado, mas agora azar, deixa assim mesmo. Não, isso aqui ele vai colocar sempre. Então ele criou e já disse assim, ó, tu já está na branch feature sum, agora faz o que tu tem que fazer e depois, ó, ele já me diz o que eu tenho que fazer na sequência, ó. Git flow feature finish sum. É isso que eu vou ter que fazer na sequência. Mas, vamos lá. Vou fazer assim, ó. Vou criar só um arquivo aqui que vai representar a soma, tá? Eu vou adicionar e vou comitar. E vou dizer assim, adiciona funcionalidade de soma. Beleza? E eu vou dizer assim, ó, acabei o trabalho aqui. Tá? Isso aqui está, obviamente, só ilustrando a funcionalidade. Então, vou dizer assim, ó, git flow feature. Antes vou fazer assim, ó, git branch, para vocês olharem. Ó. Eu tenho a dev, eu tenho a feature sum, que é onde eu estou, e eu tenho a master. Agora sim, eu vou dizer assim, ó, git flow feature finish. Então, eu estou dizendo assim, ó, o que eu vou fechar? Eu vou fechar uma feature. Qual feature? A sum. Por meios convencionais, o que eu faria? Aqui eu navegaria para minha branch dev. Lá na minha branch dev eu diria que ela executaria, na verdade, um git merge com a feature sum para mesclar. Poderia acontecer de eu ir direto na master e mesclar com a master, ou eu, de alguma forma, eu burlar, eu errar, enfim, e quebrar o fluxo do git flow. Aqui não, ó, eu digo assim, git flow feature finish sum. Quando eu faço isso daqui, ele já foi lá e fez o merge na dev, então ele já respeitou o fluxo, como isso era uma feature, e o fluxo diz assim, ó, a feature ela só entrega para a dev. Então foi isso que ela já fez, ó, ela mesclou com a dev. E aí diz assim, ó, feature branch, feature sum has been removed. Então já excluiu essa branch porque ela terminou o trabalho dela e ele já me colocou de volta na dev. Então ele simplificou todo os passos que eu teria que fazer para fazer a mescla da funcionalidade que eu teria desenvolvido aqui.
tô lá na dev, certo? Poderia ter tranquilamente startar sei lá, uma sub aqui, tá? Vou criar um arquivo que vai representar a sub, vou adicionar, vou commitar, adiciona a funcionalidade de subtração, certo? Repito do mesmo jeito, git flow, quero fechar uma feature, eu vou dizer que eu vou fechar ela, e quem é a sub. Fechei, mesmo esquema, estou aqui, se eu olhar o que eu tenho a sub e tenho a sum, estou com as duas na minha dev, então basicamente desenvolvi duas features e mesclei com a minha dev. Agora observem o momento em que eu quero agora criar a minha release. E aí, cara, é a mesma coisa, ó. Posso até refazer aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, eu tinha usado aqui um git flow, feature, start, sub. Se vocês olharem, vou mostrar até aqui na documentação, ó, quando ele está tratando de trabalhar com a release, ó, a sugestão aqui, ó, que a gente use uma release semântica, uma tag, né? Então, é isso que a gente vai fazer ali, ó. Vou fazer git flow, em vez de feature vai ser uma release, start e o nome da minha release. O nome da minha release, como no exemplo lá, vou considerar que isso aqui eu concluí uma entrega, eu vou colocar 0.1.0. Vou mandar ver, ele vai dizer assim, ó, beleza, ó, tu tá agora na branch release, agora isso aqui representaria o nosso ambiente de homologação. Provavelmente eu usaria algum CI aqui, então conforme eu enviei dado para release, isso já vai subir automaticamente no meu ambiente de homologação, com um CI e um CD configurado. E nesse momento o meu QA pode testar, o meu cliente pode acessar. E eu posso ver de novo, ó, o que eu tenho de branch. Ó. Já tens a dev, tens a master e a release. Aquelas outras já foram para o espaço. Aí eu posso fechar também essa daqui. Eu dei um start nela. Agora eu vou dizer assim, ó, git flow, release, finish. Eu vou fechar a release. Olha o que eu fiz. Eu criei a feature, devolvi para a dev, eu criei duas funcionalidades, que foi a sum e a sub, e agora eu vou mandar, ou melhor, já mandei para a release, e eu estou neste estágio aqui. Tá? Agora o que a gente quer fazer é enviar para master. E aí eu só vou dizer assim, ó, git flow, release, finish, e aí eu vou dizer qual é o nome da release que eu quero fechar. Eu quero finalizar a 0.1.0. Eu vou dar um Enter e ele já vai abrir para mim aqui, ó, uma mensagem de merge. Eu não estou usando aqui nenhum code review, nem nada do tipo. No próximo material eu vou mostrar como funciona também este cara, tá? Mas aqui, ó, beleza, minha mensagem, eu vou dar um ASCII, vou dar 2 pontos, WQ para salvar, exclamação para forçar e vou sair. Aí ele me diz aqui ainda, ó, como ele cria por automático um git tag "-a", uma tag anotada, ele também está me dando um espaço para colocar uma mensagem dentro da tag. Então,
ele está forçando que, quando eu estou entregando um dado para master, que eu rotule. E ele já vai criar, ele já vai criar com uma mensagenzinha, e ele vai pegar o nome que eu tinha lá na minha release, que era 0.1.0, e ele vai usar esse nome como a tag. Vocês vão ver. Vou colocar uma mensagem aqui qualquer, pode ser, sei lá, vou botar assim, funcionalidades. Soma subtração, tá? Mesmo esquema, ASCII, WQ, exclamação, salvei e saí. Quando eu fiz isso, notem que eu já vim parar na master, até porque a release já foi automaticamente destruída. Como eu disse para vocês, só a master e a dev, elas permanecem sempre ativas. As outras, elas são transitórias, elas são criadas e são excluídas conforme utilizadas. Aqui na minha master, olha só, se eu der um git tag, a gente pode ver que ele criou já uma tag, ele já marcou essa versão como 0.1.0, porque era o nome da minha release. Tá? Se eu der o git branch, eu tenho só a dev e a master, essa aqui sumiu. Eu posso executar processo similar para criar uma hotfix, na verdade igual. O único caso e que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Além de tudo que nós fizemos, se eu tiver alteração na release, quando eu der um finish nela, ela vai atualizar a master e ela também atualiza a dev, automático. Eu não tenho que ir lá e dar um merge ou fazer pull ou qualquer coisa do tipo. Automaticamente ele atualiza as duas branches. Se eu criar um hotfix, esse hotfix, quando ele for fechado, que eu der um finish nele lá, ele também vai atualizar a master e vai atualizar a dev. O hotfix é a única branch que é, fora a dev, óbvio, que ela, quando criada, ela é a partir da master. Porque o propósito dela é, bom, detectamos um problema em produção e nós precisamos resolver. Bom, quando eu criar um hotfix, ele vai criar a partir da master, eu vou corrigir, e quando eu fechar, ele altera a master, assim como altera a nossa dev. Beleza, gente? Eu espero que tenha dado para dar uma ideia sobre o Git Flow. Óbvio que a gente tem que se adaptar um pouquinho com a sintaxe dele, porque a gente passa a usar Git Flow e Finish e Start, coisas que são dele. Mas no momento que a gente pega esse fluxo, ele vai nos agilizar bastante, vai nos poupar, ou melhor, vai nos proteger com relação a cometer erros e merges equivocados, ou branches com um padrão não muito legal de nome, que eventualmente acontece de colocarmos um nome que não incorreto. Claro que a gente pode corrigir, enfim, mas usando o Git Flow a gente evita isso, não vai acontecer esse tipo de erro. Certo, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenha despertado o interesse em vocês aí de brincar um pouquinho com esse cara, que eu julgo bastante interessante. Se não for para usar a extensão do Git Flow, cara, pelo menos usar um esquema de branches inspirado nele, mais cedo ou mais tarde vocês vão acabar tendo que usar. Vocês podem, como eu mostrei aqui, utilizar o GitHub Flow, que vai resolver alguns problemas de vocês quando trabalhando em projetos pequenos ou trabalhando sozinho, mas em algum momento da vida de vocês vão cair num fluxo tipo esse. Um grande ponto de usar uma ferramenta como
essa extensão é que, cara, se disserem para vocês, a gente usa o Git Flow aqui, com a extensão, cara, se vocês sabem usar, vocês vão se adaptar rapidinho dentro da empresa. Porque senão vai ser uma versão mutada, vocês vão ter que saber qual é o padrão de nome de branch da empresa que vocês estão trabalhando. Tem um monte de coisinha, né? Que quando nós temos alguma ferramenta que dita esses padrões, é muito mais fácil para todo mundo. Bueno, já estou me estendendo aqui, já estamos com 25 minutos de vídeo. Então, fico por aqui e até uma próxima. Valeu!